Seus sonhos, gente, não são um resultado final. Os seus sonhos não são o objetivo final. Os seus sonhos não são o fim da jornada. Os seus sonhos são a consequência de quem vocês são. Essa é a primeira fase que todos nós, quando nos deparamos com a importância de eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, preciso me conhecer, porque eu sei que a chave para minha evolução está aqui dentro de mim. É quando você dá esse primeiro passo no sentido de consciência. E muitas pessoas me perguntam, despertar para quê? Para que despertar? Qual a importância de despertar? Pois é, enquanto nós não despertamos, seguimos como robôs ou servos obedientes, sem questionar as coisas que acontecem. Ficamos no piloto automático, empurrando a nossa vida com a barriga, achando que estamos no comando, quando na verdade o que está no nosso comando é o nosso subconsciente. Enquanto não tornamos consciente aquilo que está inconsciente, nós achamos que o inconsciente é o nosso destino. Então você continua chamando de inconsciente aquilo que você faz, mas você muitas vezes não sabe que isso vem lá de trás, lá do passado, de um trauma, de alguma coisa que você sofreu, e você está repetindo padrões, repetindo e repetindo padrões, e não sabe por quê. Pois é. Então, por isso que é importante despertar. Despertar para aquilo que está inconsciente, despertar para os ciclos que nós estamos repetindo, despertar para o fato de que enquanto seguimos assim, no piloto automático, nós não estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas sobrevivendo e a gente precisa mudar isso. E essa mudança precisa começar dentro da gente. Então, todo ser está aqui nessa vida, nessa jornada, buscando a evolução. O maior propósito da vida é elevar a nossa vibração. O maior propósito dessa vida é elevar a nossa vibração. Quando nós chegamos nessa vida, nós esquecemos completamente do ser eterno e imortal que nós somos. Nós simplesmente damos um reset na nossa mente e entramos aqui para aprender através da experiência humana, através do sentir. Muitas pessoas acabam num estado de total inconsciência, seguindo, sem perceber o potencial ilimitado que existem dentro delas. E elas vão, assim, apagando a sua própria luz. Muitas vezes achando que brilhar é incomodar os outros também. Muitas vezes achando que deve esconder a sua luz para não ofuscar a luz de ninguém. Mas sabe que quando você brilha, você está dando inconscientemente permissão para que os outros brilhem através da sua inspiração. Enquanto você não perceber o anjo lindo, por isso que eu chamo todo mundo de meu anjo. Enquanto você não perceber o anjo lindo que existe aí dentro de você, o ser de luz incrível que existe aí dentro de você, você vai continuar querendo ter a vida dos seus sonhos, mas se contentando com uma vida mais ou menos, com aquilo que chega nos seus braços e nas suas mãos. Muitas pessoas querem ter a vida dos seus sonhos, mas acabam se contentando com mais ou menos. E as pessoas se contentam com mais ou menos porque elas não percebem que dentro delas existe um infinito potencial para transmutar, para criar, para transformar suas vidas. Então, enquanto ficamos presos nesse padrão inconsciente, ficamos empurrando a vida com a barriga, ficamos meio que dormindo e meio que acordados, sabe? Num estado quase que hipnótico, anestesiado. E assim a gente vai se afastando completamente da nossa essência. Nós vamos nos distanciando de nós mesmos. E aí vem a cartada final, a porrada mortal. Sabe qual é a porrada mortal? Aí a gente vai crescendo, se distanciando da nossa essência e buscando a aprovação e aceitação dos outros. E saiba que quando você se compara, você tenta ser igual a alguém, esse é o atalho mais rápido para você se distanciar de quem você é verdadeiramente por dentro.
As pessoas querem ser como fulano, como beltrano, como ciclano, mas já tem tanto de fulano, de beltrano, de ciclano aí no mundo. Sabe o que está faltando, gente? Está faltando mais de você. Está faltando mais de um ser único que é você. Você não é igual a ninguém, nem será igual a ninguém, mas enquanto você busca a aceitação, a aprovação dos seus pais, da sociedade, do seu chefe, do seu emprego, do seu trabalho, dos seus pares, dos seus colegas, você vai só se distanciando de si mesmo. Você vai só se afastando de quem você verdadeiramente é. E é por isso que as pessoas estão infelizes. Esse é um outro fator que está mantendo as pessoas adormecidas dentro dessa matriz. Elas não sabem quem elas são. Elas ficam presas no senso falso de identidade que elas construíram em cima das crenças, das coisas que elas aprenderam, das coisas que as pessoas disseram para elas que elas deveriam ser ou como elas deveriam agir. As pessoas vão ficando presas nesse monte de si. Se eu for igual a ele, se eu for melhor assim, se eu agir desse jeito, se eu puder controlar minhas emoções, se eu puder fingir que elas não existem, se eu puder ter sucesso através disso, se eu puder, e você só vai levando a vida assim. Só vai levando a vida assim. E aí, quem ainda não despertou para a essência divina, para o seu eu superior e divinizado que existe aí dentro de si mesmo, está dormindo. Ainda está dormindo. E as pessoas se preocupam muito, né? A vida dos meus sonhos. Ai, quando eu tiver a vida dos meus sonhos, eu vou ter isso, eu vou fazer isso. Mas ninguém para pensar quem a gente precisa se tornar primeiro para que os nossos sonhos se tornem realidade. Não se trata do ser, gente, do ter, quer dizer. Se trata do ser. As pessoas querem o ter para se sentirem melhores ou para se acharem melhores. Ah, não, quando eu ter isso, eu vou poder fazer isso. Meu pai vai me valorizar, minha mãe vai me dar atenção, meu marido vai me respeitar, meus colegas de trabalho vão olhar para mim, meus amigos de infância vão bater palma para mim. Quando eu ter isso, eu vou ter a aprovação deles. Aí fica olhando lá para o futuro, mas ninguém para pensar em quem a gente precisa se tornar primeiro para que os nossos sonhos se tornem realidade. E aí que está a maior falha de todos. Então, quando você desperta, você fala assim, basta, eu quero encontrar a minha essência. Eu quero cavar aqui dentro de mim o meu potencial ilimitado. Eu quero sair desse transe hipnótico, dessa sensação de estar deslocado, de estar levando uma vida medíocre, empurrando com a barriga, levando uma vidinha mais ou menos, achando que eu tenho que ser igual a fulano, ciclano, beltrano, esquecendo de quem eu sou. Quando você dá um basta para tudo isso, quando você fala, eu não quero mais viver repetindo o meu passado, os ciclos, eu não quero mais viver repetindo os padrões e emoções dos traumas que eu sofri lá atrás. Eu também não quero ficar sofrendo, querendo que a vida dos meus sonhos caiam no meu colo, enquanto eu não aprender aqui a curtir a vida no momento presente. Então, quando você desperta para isso, você fala, uau, preciso mudar a minha vida. E aí vem a primeira fase que todo ser desperto, que todo ser iluminado, aí vai uma outra verdade para você. Aí vai uma outra verdade para você. Você tem um poder infinito dentro de você. Você está numa jornada de evolução. O maior propósito da vida é evoluir. As leis do universo estão aí para te mostrar. Tudo se transforma, tudo está em movimento, nada fica parado. A inércia não existe. Até mesmo algo que está parado no tempo vai se deteriorando. Isso é um processo de transformação e de mudança. Esse processo é um processo de evolução, porque nada se perde na natureza. Tudo é reaproveitado. Tudo volta para a essência. Tudo está em movimento. Tudo está em constante evolução. E não existe essa de evoluir, de voltar atrás. Não existe essa de evoluir, de voltar atrás. A gente só evolui. Ou fica parado, estagnado. Por isso que muitas pessoas têm essa sensação e vivem a vida toda com essa sensação de estar nadando sem sair do lugar. Mas
Uma consciência expandida, ela jamais volta para o tamanho original. Ela pode permanecer a mesma por um bom tempo, principalmente se você continuar insistindo e manter os mesmos padrões. Mas ela nunca vai voltar ao tamanho anterior, ao tamanho original. Ela vai continuar expandindo, vai continuar crescendo. Então, o maior propósito da vida é evoluir, é expandir, é ser melhor que ontem, é elevar a vibração. Então, todo ser desperto está numa jornada. O ser desperto é aquele que sai da estagnação, é aquele que sai da inércia e se coloca na jornada. E começa a trilhar a jornada. Não que quando você ainda está adormecido, você não esteja na jornada, mas você está mais sobrevivendo do que vivendo. E dificilmente está conseguindo pegar os aprendizados que a vida e o universo quer te trazer. E é por isso que você repete ciclos atrás de ciclos. Você não aprende da primeira vez, apanha de novo para aprender, não aprende, apanha de novo e vai tomando porrada da vida achando que a vida é injusta, mas é você que está sendo injusto com você mesmo. É você que se contentou em viver assim. Então a jornada de todo ser desperto, ele começa com esse primeiro passo, o lifestyle design. É quando ele fala, basta, eu quero viver a vida dos meus sonhos. E o que eu preciso para começar a construir esse legado? O que eu preciso para começar a viver e construir a vida dos meus sonhos? E aí o lifestyle design, ele não se trata de você desenhar a vida que você quer. Se trata de você se tornar o seu eu mais divino e elevado, que vai ser capaz de fazer seus sonhos se tornarem realidade. Então, nesse primeiro passo, o seu eu divinizado, ele entra em ação, ele fala, ok, aqui estou. Quem eu preciso me tornar? Só que para você se tornar nessa essência, o seu eu mais divino e elevado, você precisa abandonar o hábito de ser quem você tem sido pela maior parte da sua vida. Aí entra o desafio. E aí entra o porquê muitas pessoas param no meio do caminho. Aí entra o porquê muitas pessoas entrando no caminho do autoconhecimento, se assustando e correndo, achando que dói, mas não dói. Dói é ficar na estagnação. Dói é ficar repetindo ciclos. Dói é ficar vivendo dentro dos padrões dos traumas do passado. Só que você está anestesiado, né? Está anestesiado. Você acha que não dói, mas está doendo. Você se acostumou com a dor. É igual quando entra um espinho na carne. Na hora dói. Mas aí você fala, não, tá tudo bem. Aí você vai acostumando. E o teu próprio corpo vai se acostumando com aquilo. E para de doer. Você se acostumou com a dor. Aí as pessoas, autoconhecimento dói porque eu enfrento as minhas sombras, os meus traumas do passado, isso dói muito. Mas aquilo que você resiste persiste. Se você não enfrenta essas coisas, elas continuam determinando e profetizando o seu futuro. Como? Você quer se proteger. Você quer se proteger de repetir esses traumas e esses dramas. Então, como é que você faz? Você quer construir o amor, mas você está desconfiado, porque uma pessoa lá atrás que você confiava abusou de você. Você quer construir a abundância, mas você está com medo do sucesso, porque lá atrás a falta de prosperidade e abundância na sua vida te mostrou que a vida é dura, é difícil, e você não quer abrir mão disso. Você não quer abrir mão dessa consciência. Você assumiu para você a verdade de que a vida é sofrida, de que a vida é dura e que tudo tem que ser difícil, tudo tem que ser sangrando, tudo tem que ser suando, tudo tem que ser na base da porrada. E aí você vai ficando deprimido, vai ficando ansioso. Muitas pessoas entram em depressão. Por quê? Elas se acostumam com a dor, acham que a dor não está mais definindo o futuro delas, mas a dor está ainda lá. Elas estão anestesiadas, mas a dor está profetizando o presente e o futuro delas. Está criando o presente e profetizando o futuro. Porque se você quer prever teu futuro, olha para o teu passado. Se você não mudar, se você não despertar, o teu futuro vai ser exatamente igual ao seu passado. E muitas vezes a tendência é piorar. Porque você vai perdendo a energia, vai perdendo os recursos, vai perdendo a força.
você vai ficando tão calejado, tão acostumado com a vidinha mais ou menos, meio que dormindo, meio que acordado, que você fica lá, sentado, vendo a vida passar e você pensa, pois é, a vida não era para mim. Ai, mas eu queria ser como fulano, eu queria ser como ciclano. Nossa, por que a vida é tão injusta? Então, no lifestyle design, que é a primeira fase que todo ser desperto entra, e quando esse ser desperto ele tem a devida orientação, ele recebe a devida informação, e tudo entrega isso de uma maneira estruturada, organizada para ele, ele fala assim, ok, eu tenho um caminho para seguir. E cada etapa é um marco. Cada etapa galgada é como um marco decisivo para a vida dele. Porque cada passo que ele vai subindo nesse degrau, dessa jornada estruturada do despertar, ele vai evoluindo. Tem pessoas que dão sorte e encontram esse caminho sozinhas, sem estrutura, sem orientação. Existem outras que não. E é a maioria das pessoas. A verdade é que quando você pega uma estrutura que foi construída e trilhada por outras pessoas antes, você tem um atalho rápido para chegar lá. Você para de ficar dando voltas, correndo atrás do próprio rabo sem sair do lugar. No lifestyle design, todo ser desperto, ele começa a construir não a vida que ele quer ter, mas o eu que ele quer se transformar, que vai fazer com que todos os sonhos dele se tornem realidade. Essa é a primeira fase do despertar do soma, a fase 1, lifestyle design. É quando a gente começa a trabalhar incessantemente com estrutura e estratégia para o desbloqueio e a permanência da glândula pineal de forma desbloqueada. Daí, a gente começa a entrar nessa desconstrução da lei da atração, falando para as pessoas a verdade sobre a lei da atração. Que existem uma série de leis que antecedem a lei da atração. Existe a lei do tempo, a lei da ação e do movimento. E aí a pessoa vai construindo, através disso, ela percebe que, primeiro, não adianta ela querer atrair algo para a vida dela se ela não tem clareza de verdade o que a alma dela deseja, tal qual o corpo dela precisa do ar que respira. Porque as pessoas querem criar suas vidas a partir de crenças também. Crenças sobre como a vida deve ser, crenças sobre como o sucesso deve ser, crenças sobre como uma vida profissional de grande importância e sucesso deve ser. Aí as pessoas vão criando a vida delas em cima de crenças. Então, aqui na 3D, a vida dos sonhos é o quê? É iate, é carro, é fama, sucesso, muito dinheiro na conta, carrão, celular de 15 mil reais, roupas de marca. Esse é o sucesso. Aí que tá o problema. O maior problema da lei da atração. As pessoas querem criar um material, só que não vende. A nossa alma, ela não deseja, tal qual o ar que nós respiramos, o material. Ela deseja ser, evoluir, crescer, expandir. É isso que ela deseja, tal qual o nosso corpo precisa do ar que respira. Então, as pessoas querem criar a vida dos sonhos e... Porque vocês sabem, né? A primeira coisa para você atrair, o que fala na lei da atração bem básica, é a intenção. Então, você tem que definir uma intenção clara. Eu quero atrair isso. Aí você define uma intenção clara. É o primeiro passo, né? Aí depois você tem que imaginar aquilo como se fosse verdade, sentindo a emoção aqui no momento presente. E aí você fica se imaginando, vivendo aquela vida, vibrando naquela frequência. E você começa a realmente se mover para o padrão vibracional daquilo. E você começa a realmente sentir que aquilo está ali. E você começa a ficar grato por aquilo antes mesmo daquilo acontecer. Mas no momento que você abre os olhos, pum, você se lembra que você ainda não tem aquilo. E teu padrão vibracional volta a cair. Porque tu não tem uma evidência nesse mundo tridimensional de tempo e espaço, uma evidência física aqui, nessa realidade, daquilo que você estava mentalizando, visualizando, intencionando na sua meditação, nas suas preces, nas suas orações.
E aí piora mais, sabe por quê? Não tem um desejo inerentemente forte da sua alma, do seu coração em relação àquilo, porque você está criando a vida dos sonhos baseado em crenças do sistema, sobre como o sucesso deve ser, sobre como a vida deve ser, sobre como o amor deve ser. E aí, tu abre os olhos e não tem nada disso. Então, o primeiro passo do lifestyle design, depois que você desbloqueia a glândula pineal, começa a manter práticas que fazem esse desbloqueio e trabalhem na manutenção desse desbloqueio da glândula pineal, mantendo ela desbloqueada para você expandir, manter essa sua antena, que é um transmissor e receptor de informação do universo para você, direto da fonte do ser, para você. Daí você começa a entender que para você cocriar algo com muita potência na sua vida, isso tem que estar ligado a um desejo profundo do seu coração. E não criar a vida em cima de crenças do sistema sobre como a vida, a riqueza, o sucesso, a abundância, o amor deve ser. Então, perceba, você se conecta e é esse passo que a gente começa a gerar clareza. Clareza. Qual é o desejo do meu coração? E você vai perceber que, com frequência, o desejo do seu coração vai estar relacionado diretamente, sabe com o quê? Com evoluir, com ser melhor que ontem, com expandir, com crescer. E, consequentemente, conforme você evolui, você vai desenvolvendo mais amor próprio. Você vai se sentindo mais merecedor. Você vai desbloqueando todos os bloqueios que te impedem de ter o que você quer. Só que aí, esse é o caminho mais puro e real. É o caminho para dentro. Primeiro você reconhece. Gente, quantas coisas eu tentei cocriar que não deram certo. E geralmente estavam ligadas a coisas materiais. Quando eu comecei a cocriar baseado em valores e desejos profundos do meu coração, a coisa começou a andar. Começou a fluir, começou a crescer. Então, precisamos gerar clareza, alinharmos com os nossos corações. Aí, nesse passo, você entra inevitavelmente numa etapa fundamental, que é ressignificar todos os conceitos que você erroneamente gerou sobre o tal do propósito de vida. Ressignificar isso, porque muito do que foi falado para você sobre o propósito de vida é mentira. Novamente, são crenças do sucesso relacionadas a como o sucesso, a prosperidade e o amor deve ser. E aí as pessoas vão criando o senso de propósito como algo megalomaníaco, que não é. Algo tão simples como apenas ser. Apenas ser. Então é esse outro passo, para que você possa não desenhar a vida dos seus sonhos, você possa se tornar o eu mais divino e elevado, que vai fazer com que todos os seus sonhos se tornem realidade. O caminho não é o ter para você se sentir melhor em relação a fulano, ciclano, beltrano. Não, eu vou ficar milionário para esfregar na cara da minha mãe, do meu pai, do fulano, do ciclano. Eu vou passar com aquele carrão na frente da casa da minha ex para mostrar que eu tô melhor. Eu vou passar com o meu novo lindão namorado sarado na frente do meu ex-marido calhorda, cafajeste, para mostrar. Olha só, gente, como é que a gente quer criar coisas desse lugar de mediocridade. Por isso que não dá certo a tal da lei da atração. A tua alma ela não deseja passar por cima de ninguém. A tua alma não deseja humilhar ninguém. A tua alma não quer se provar para ninguém. A tua alma tá nem aí para aceitação, aprovação dos outros. Desculpa, gente. A tua alma tá cagando para tudo isso. A tua alma tá cagando para tudo isso. Para toda essa merda. Sabe o que tua alma quer? Ela quer expandir, ela quer ser, ela quer encontrar um amor dentro dela mesma, ela quer se conectar com a fonte infinita de amor que está em volta da gente. Ela quer cocriar a partir desse lugar de amor. Ela quer se libertar das pessoas tóxicas, porque às vezes, ou não, na maioria das vezes, nós queremos a aprovação e aceitação das pessoas que são mais tóxicas, nocivas e abusivas na nossa vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque essas pessoas te humilharam, te diminuíram, abusaram de você, fizeram você
se sentir inútil, incapaz, aí tu quer se provar para elas. Olha de quem você está buscando aceitação e aprovação, dos seus abusadores? Isso faz sentido, gente? Quando a ficha cai aí na tua mente agora, faz sentido você querer a aprovação dessas pessoas que te envenenaram, que te diminuíram? Não faz, né? Pois é, a tua alma não quer isso. Tua alma não quer a aceitação de ninguém, a tua alma quer a sua própria aceitação. A sua alma quer paz, a sua alma quer amor, a sua alma quer a prosperidade, a gratidão. É isso que a sua alma quer. Então, quando você gera clareza do que a sua alma quer e você desconstrói todas essas falácias e mentiras que nós ouvimos falar sobre o tal do propósito de vida, sabe o que acontece? Você medita para cocriar a vida dos seus sonhos e você mentaliza aquilo que você quer realizar. Mas no momento que você abre os olhos, o teu padrão vibracional continua alto porque a tua alma, a tua essência e você, o teu ser mais divino e elevado, sabe que não precisa de nada disso para se sentir incrível, para se sentir melhor. Melhor não que os outros, melhor que você mesmo todos os dias. Então você pode sim, a partir daí, começar a cocriar, mas não mais desse lugar de escassez. Porque a lei da atração ela não funciona quando você vai lá criar as coisas baseadas nessa crença de como o sucesso, de como a riqueza e de como o amor deve ser. E aí você vai criando em cima disso, mas no momento que você abre os olhos, você não é aquele ser, você não se sente bem consigo mesmo. E aí tua consciência vai toda para a escassez. Você vai com teu foco todo para o que está faltando e não para o que já tem. E fica difícil, né? Porque fala, não, que aí você tem que manter a sua vibração elevada, né? Mas como é que você vai manter a sua vibração elevada se você ainda se sente miserável? Se você ainda fica tentando cocriar coisas baseado no ter para passar por cima de fulano ou de ciclano? Se você quer cocriar a vida dos seus sonhos baseado ainda no seu eu medíocre, limitado, vivendo através dos padrões do passado? Como é que você vai elevar a vibração, gente? Não tem meditação, não tem nada. Não vai ter nada que vai manter a tua vibração alta. No momento que você fecha os olhos, ai, eu vou ter aquele carro. Aí você começa a sentir dirigindo o carro. Uau, poxa, eu passando na frente da casa da minha ex, passando na frente da casa do meu ex, estacionando lá na vaga da casa do meu pai. Ah, olha só. Ah. Aí abre o olho, se sente miserável. Porque você não é isso. Teu padrão vibracional cai. Cai na hora. E vai mais fundo do que antes estava. Por isso que ninguém consegue cocriar nessa merda. Eu tô sendo bem duro, mas essa live ela tá sendo recheada de tapas quânticos. Se você sentir como verdade no coração, guarda, se não só descarta. Se você tá sentindo que a tua vida não tá saindo do lugar, que você tá remando e parece que tá com aquela sensação que, porra, a maré tá te empurrando contra. Tu precisa de estrutura para crescer na vida. A estrutura é o ser. A estrutura é o ser. E aí, como trilhar o caminho do ser com tanta informação na internet, com tanta coisa solta, com tanta coisa aí perdida, e com tantas mentiras e falácias sendo ditas para nós? Como? Aí que vem a estrutura. Aí que vem uma jornada. Aí que entra, por exemplo, o protocolo de 21 dias do sono. Então, essa é a primeira fase. Lifestyle design. Não se trata de desenhar, projetar a vida e o que você quer ter. Se trata de você redesenhar o seu ser para que você se torne aquele seu eu mais divino e elevado, capaz, com recursos, dons, talentos, capacidade para fazer com que seus sonhos se tornem realidade. Os seus sonhos vão ser uma consequência. Perceba, olha isso que é interessante que veio aqui na minha mente, um insight aqui para vocês. Seus sonhos, gente, não são um resultado final. Os seus sonhos não são o objetivo final. Os seus sonhos não são o fim da jornada.
Os seus sonhos são a consequência de quem vocês são. Os seus sonhos são a consequência de quem vocês são. Então, se você quer ser um eu mais divino e elevado, você precisa se tornar esse seu eu. E esse seu eu vai, como consequência, criar a vida dos seus sonhos. E isso é incrível. Porque aí, a partir daí, você vai manter tua energia vibracional, porque quando você começa a projetar a vida dos seus sonhos, você já está no padrão vibracional, porque você já está se sentindo bem consigo mesmo, e você não vai criar as coisas desse lugar de escassez. Você não vai criar as coisas desse lugar aí que você quer criar. Sabe? Para se provar para os outros, para ser aceito pelos outros. Você não vai. Sabe por quê? Você vai ter se reencontrado a sua essência, a sua fagulha divina. Você vai ter visto quão incrível você já é por dentro. Você vai ter encontrado a forma de amor mais potente, o amor próprio. E aí, consequentemente, esse amor vai começar a te transbordar. E você vai começar a vibrar e trazer um amor verdadeiro para a vida. Você vai se sentir abundante e grato por tudo que você já tem. E você vai aprender a curtir o que você já tem. Porque como você quer ter mais se você não consegue nem ser grato pelo que você já tem? E a gratidão é o estado de ser. Se você não está vibrando de maneira inerentemente desta maneira, você não vai conseguir criar nada. E aí entra o dia normal perfeito, que é quando a gente começa a desenhar o nosso dia normal perfeito. É quando a gente começa a usar a ciência não da visualização, mas da imaginação. Porque a tal da visualização, né? Você visualiza, logo você cria, como muitos dizem. Ela não é potente o suficiente. Não se trata só de usar o sentido do ver, não só a visualização. Você precisa usar o poder da imaginação. Esse é um outro nível além da visualização. É outro nível além da visualização. Então, esse é o primeiro passo da jornada do despertar. Aí a gente começa a desmistificar e ressignificar o verdadeiro conceito de propósito de vida, e não isso que muita gente fica falando aí por aí. Daí você começa a manter, através de práticas diárias de meditação, a sua energia vibracional alta e também desenhar o seu dia normal perfeito aqui no momento presente, usando a ciência e a sabedoria ancestral da imaginação, o poder da imaginação, não só a tal da visualização. O atalho para o seu despertar. O atalho para você sair desse seu eu medíocre, limitado, que está aí meio dormindo, meio acordado. Ah, mas Gabriel, eu já estou nessa jornada de autoconhecimento, estou muito evoluído, acho que eu não preciso. Pois é, eu achava também. Aí eu fui lá para Bali, na Indonésia. Participei de um processo do Soma. E o que eu vi, aprendi, senti numa única sessão, eu falei, uau, que foi isso? Eu achava que sabia algo sobre mim, mas eu não sabia nada.